Bom, bem-vindo ao segundo vídeo dessa série, onde eu estou começando basicamente um perfil do zero no Instagram e eu estou te mostrando todo o processo de pensamento por trás dessa estratégia de conteúdo, onde a gente vai pensando o conteúdo, vai revendo o conteúdo toda semana. A gente teve a primeira semana na semana passada e agora eu vou te mostrar a segunda semana. Mas antes, só para te contextualizar, o meu nome é Murilo Amorim, eu tenho uma mentoria de conteúdo para personagens e nutricionistas, onde eu ensino a fazer esse processo todo que eu estou te ensinando aqui nesses vídeos de forma leve, tá bom? Eu não vou me alongar muito, porque o interessante aqui é todos os insights que você consegue pegar nesse pensamento, nessas análises que a gente está fazendo. Essa semana a gente vai olhar todos os conteúdos da semana passada, e eu fiz vários testes, e eu vou te contando como eu fiz, como eu pensei, e você pode usar isso para o seu negócio, independente se é personal nutricionista ou não. Essa é a ideia aqui do YouTube, tá bom? Bora lá. Então, semana passada a gente estava falando de persona, como eu decidi minha persona, o que eu mudei na minha bio e no meu perfil depois de decidir a persona, como que eu fiz isso, como que eu fiz essa pesquisa de persona e como eu estava usando as bolhas de conexões pilares de conteúdo para ter as ideias de conteúdo, tá bom? Se você não viu esse vídeo, recomendo. Por quê? Porque persona é a primeira parte que você tem que saber na hora que você for fazer conteúdo. Então, vai estar em algum lugar aqui da tela, não sei aonde, mas vai estar em algum lugar aqui da tela esse vídeo para você clicar, que é o vídeo da semana passada, tá bom? Na semana passada, a gente combinou de fazer 7 conteúdos, tá bom? De domingo a sábado. Foram cumpridos, até mais que isso, né? Só você lembrar. Então, a gente falou que ia fazer um do livro, que eu ia trazer para a academia. A gente falou que eu ia trazer um react do Jorlan. A gente falou também que eu ia trazer e adaptar esse aqui do cérebro humano, é incrível, parará, também para a realidade do personal, nessa produção de conteúdo. A gente já falou que ia trazer esse de meio aqui, que era do YouTube, esse aqui, que era de fundo, esse aqui, que era de topo, mas era carrossel, que a gente estava achando que ia no meio, pá, e esse último aqui, que era mais uma reflexão, né? Tá bom? Na semana passada tinha um checklist. Bom, então, o que a gente fez nessa semana? Vou abrir aqui o dessa semana. Olha só, mudou um pouco, tá? O que aconteceu com esse do livro aqui? Você tá vendo que tá não publicado? Por que aconteceu? Eu peguei, lembra que eu falei que eu ia começar fazendo reels de teste? Fiz o take desse livro lá dentro da academia. Me zoaram, porque eu tava usando, tinha um amigo meu lá, que eu tava filmando com luz e tal, o vídeo do coisa, mas você tem que lembrar que vergonha não paga conta, né? Eu tava lá na academia fazendo, tá bom? Fiz o vídeo lá, publiquei, não deu certo, beleza? Eu não publiquei no meu perfil, eu publiquei em teste primeiro. E essa é a vantagem do teste, tá bom? Eu pude pegar vários takes, testar vários takes, testar várias músicas, né? Olhar para a retenção dele e perceber que ele não estava retendo ou se estava retendo. Eu não lembro direitinho aqui, mas acredito que o gancho dele estava muito ruim, então ele estava perdendo muitas pessoas nos primeiros 3 segundos, então ele não entregava. Então decidi por adiantar o do Jorlan, né? Porque eu já tinha feito também, né, o take na academia. Basicamente, o do Jorlan, coloquei o vídeo do Jorlan, que tinha 35 segundos, e aí coloquei eu reagindo embaixo, tá bom? Sem falar nada, focado tudo nele. Por quê? Porque é por quê? Porque é um react de topo, tá bom? Então eu tava focando no que o Jorlan tava falando para eu trazer para minha realidade do conteúdo na legenda. Foi isso que eu fiz no do Jorlan. Como eu fiz os dois juntos, eu botei os dois juntos em teste. Beleza? Isso eu coloquei em 24 horas antes, né? Que eu recomendo para meus alunos, porque o teste ele leva até 24 horas para funcionar. Coloquei eles no sábado, porque o do Jorlan ia na segunda e o do livro ia no domingo. Pois bem, o do Jorlan performou, né? Tava performando acima da média. A gente revê todas as métricas dele aqui, que eu trouxe anotado, mas estava performando acima da média, então trouxe o do Jorlan e deixei o do livro para depois. E resolvi fazer outro vídeo para segunda-feira. Pois bem, segunda-feira eu estava bem pilhado para fazer esses vídeos, que até acordei 3h40 da manhã, não consegui dormir direito para fazer esse vídeo da tal da beterraba que veio na minha cabeça, porque eu vi um vídeo de uma pessoa falando de suplementação, né, desse suco da beterraba, não sei o quê. Bom, o que eu resolvi fazer aqui? Além de fazer o vídeo de atração, resolvi fazer uma sequência de stories de e-mail. Nessa sequência de stories de e-mail, trouxe
para essa ideia do vídeo do YouTube. Trouxe para explicar para as pessoas que me acompanham o que eu estava fazendo. Contei que ia fazer 4 vídeos, todos com o mesmo take, que eu publiquei o take na sequência de story. Trouxe lá também, perguntei o que eles achavam, se eles gostavam mais, se eles achavam que iam gostar mais de ver alguém falar sobre a beterraba e criar uma discussão, ou trazer a beterraba com relação a conteúdo e tal, e tive insights positivos, tá bom? Qual que foi o melhor insight que eu tive dessa sequência de story? Eu pensava que para o meu lead, assim como para o personal, porque o personal, o que acontece? Quando ele fala de treino e dieta, cai no meio do funil. Então eu trouxe essa realidade para mim. Como? 1, 2, 3. Então eu trouxe essa realidade para mim. Só que eu estou percebendo, através dessa sequência de story, depois dos insights que eu vou te mostrar, que se eu falar do meu produto, que é criação de conteúdo, que é ajudar ele a fazer conteúdo, não vai para o meio de funil, vai para o topo de funil, porque é uma das coisas, uma das urgências que eles querem. E foi uma das coisas que trouxeram nessa sequência de story. Então o quão positivo é conversar com o teu lead que está te assistindo, sabe? Para você ter esses insights. Mas eu já tinha feito, coloquei tal do React sobre a beterraba, coloquei 4 takes diferentes de influenciador, peguei os takes, olhei retenção, vi que tinha dado muito pouca visualização na retenção de modo geral. A curva estava mais ou menos assim, como eu vou te mostrar. Ó. A curva estava caindo muito aqui. Então o que eu fiz? Eu cortei onde ela estava caindo menos. Tentei de tudo nesse da beterraba aqui. Não funcionou também em teste. O que eu fiz? Eu não publiquei. Nenhum dos 4 testes que eu fiz nesse da beterraba funcionou. Pois bem, não desisti. Fiz outro conteúdo aqui que tava, já estava mapeado por mim e pela Júlia, para a gente tentar fazer, que eu vou te mostrar na sequência, que era um conteúdo mais educacional sobre o que fazer se teu Reels não performar. Né? Porque peguei um insight da sequência de stories e tentei aplicar num conteúdo de topo, num formato que a gente já sabia que poderia funcionar. Funcionou melhor. Vou te mostrar depois na sequência os insights. Na quarta-feira aqui, fizemos o do cérebro. Esse funcionou. Fiz 2 takes diferentes. Os 2 takes com um vídeo de uma viagem que eu fiz para a Colômbia e os 2 funcionaram bem. Tá? Vou te mostrar na sequência. Esse de antecipação do YouTube, postamos igual, né? Era meio, então eu nem coloquei ele em teste. Como ele era meio, já publiquei ele direto. Aqui, eu tive mais uma ideia de conteúdo e quis trazer para fazer teste. Era uma ideia de um vídeo viral da gringa, peguei aquele vídeo, tentei usar ele de diversas formas possíveis, colocando um take diferente do outro, fazendo corte. Aí olhava a curva de retenção, como que ela estava, tentava adaptar, analisava o que estava acontecendo. Tentei uns 4 vídeos diferentes, olhando a curva de retenção. Como que eu faço? Posto, deixo pelo menos 3 horas ali, olho a curva de retenção, como que tá. Ela não é tão fidedigna ainda com 3 horas, mas já dá para tirar alguns insights para tentar melhorar. Faz, joga de novo, o melhorado, vê como vai, e foi isso que eu fui fazendo. Pois bem, até de noite ele não tinha funcionado, então eu resolvi usar um vídeo desses aqui. Lembra que eu falei que teve 2 que deu certo aqui nesse de atração do cérebro? Tentei usar como vídeo de gancho e funcionou, né? Funcionou, entre aspas, vou te mostrar também, tá? Esse aqui é o do YouTube, que se não viu, te recomendo ver. Esse aqui é o de fundo que a gente fez, né? Igual eu falei para você, que a gente ia fazer. Esse de atração aqui, fizemos também um carrossel de atração, como eu falei, focado em pessoas famosas, né? Tentando gerar aí um interesse na pessoa famosa, porque eu tenho muito para mim que na atração, como a pessoa não me conhece, estar aparecendo eu várias vezes não é atrativo. Ela não sabe quem eu sou. Eu não sou o Brad Pitt, né? Ela não sabe quem eu sou. Às vezes ela prefere pessoas que estão dentro daquelas bolhas de conexão que a gente analisou, né? Daqueles perfis que a gente sabe que ela segue, né? Por isso é tão importante persona, né? Então fui lá, fiz. Vou trazer os feedbacks para vocês, a gente postou também, e esse último aqui foi postado no dia de hoje, e pela manhã, né? Lembrando que eu sempre coloco com 24 horas de antecedência, então eu coloquei em teste aqui, e o que melhor performou, eu trouxe pro sábado de manhã, tá bom? Esse foi a nossa semana passada.
que eu vou fazer a partir de agora? Você tá vendo aqui, eu trouxe o conteúdo que foi postado, né? Só os que foram postados e os insights para vocês. Beleza, então esse aqui foi o do domingo, o do Jorlan, o react do Jorlan. Tá vendo como eu falei para você? O Jorlan aqui, tá? Jorlan e eu reagindo sem falar nada. Por quê? Porque é topo, as pessoas estão mais interessadas no Jorlan do que em mim, né? Deu certo, ele pegou 7.000 visualizações, foi o que mais deu visualização aqui até agora, tá? Para mim, o que interessa? Como ele é topo, eu queria que ele trouxesse pessoas qualificadas, principalmente em seguidores. Esse aqui não deu seguidores, tá? Mas assim, não é descartável ainda. Mas o que eu fiz desse aqui? Uma coisa interessante, né? Que eu recomendo você fazer, inclusive usei isso em outros vídeos. Eu acompanhei, como eu te falei, as curvas de retenção. Esse aqui tinha vários takes do Jorlan falando, vários takes do Jorlan falando. E eu comecei a perceber que a cada take ele perdia um pouquinho de retenção. A cada take que trocava o Jorlan ele perdia um pouquinho de retenção. O que eu fui fazendo? Eu fui testando o mesmo vídeo, né? Apagava o que estava dando pior no teste e colocava um novo sem um take. Percebi que ele ficou com um take só do Jorlan, que era o início, que era o melhor take do Jorlan. E aí que ele começou a performar. Antes disso, não estava performando, tá? Ele teve 88 curtidas. Para mim, interessante para eu poder fazer social selling, né? Personagens, né? Então, teve 2 personagens que eu consegui conversar, tá? E, então, assim, não foi dos piores, tá? Esse aqui teve o maior número de views, mas ele saiu muito do nicho. Então, teve muita curtida de pessoa nada a ver, né? Muita interação de pessoa nada a ver aqui com o meu nicho e eu não consigo utilizar isso para nada, né? Então, já que a minha ideia aqui é trazer personagens e nutricionistas, né? O gancho eu coloquei ele em validação dentro do meu arsenal. O que é isso? Um arsenal que eu monto todos os ganchos que eu uso, se eu coloco ele em validação, se eu testei, se eu não testei, se ele validou ou não validou. Ele vai validar, se eu tiver acertado ele 2 vezes, ele ficou acima de 70% 2 vezes, eu valido ele, senão ele não valida, tá? No caso desse aqui pegou 74.4, né? Eu coloquei esse gancho aqui escrito e tem o gancho visual do Jorlan. Não acredito que eu vou usar esse gancho visual do Jorlan de novo, né? Vou tentar usar o gancho escrito de novo. Então eu coloquei esse gancho escrito em validação porque o número dele não foi tão ruim, né? Geralmente quando está acima de 60% eu coloco em validação. Fechou? Esses foram os insights desse do Jorlan. O segundo dia, que foi segunda-feira, lembra que eu falei, fiz o da beterraba, papá, não deu certo. Aí eu trouxe esse vídeo aqui com um insight da sequência de story, tá? Nesse vídeo aqui, ele foi um Reels escrito e eu estava contando o que fazer quando o seu Reels pega em 4 horas ele não tem 500 views. Então ele era um conteúdo muito mais útil. Por quê? Porque eu peguei esse insight na sequência de story que as pessoas talvez queriam coisas mais úteis. Pois bem, ele saiu da base. Foi 70% para fora da base, então o conteúdo... Ele teve um gancho não validado, então pode ser, né? Eu vou tentar dar uma olhada se é esse gancho visual ou se é esse gancho escrito aqui que não foi validado. Tá bom? Vou testar o gancho escrito de novo. Não foi validado por quê? Porque ficou abaixo de 60%. Então, para mim, eu jogo fora. Abaixo de 60% eu jogo fora, eu posso fazer um gancho melhor. Tá? Ele gerou 2 seguidores personagens e 2 personagens que eu consigo conversar. Então, foi um vídeo positivo para topo de funil, tá? Tão positivo que eu quero repetir ele para semana que vem. Não com a mesma cópia, obviamente, mas com as devidas alterações para semana que vem, tá bom? Então, ó, até coloquei aqui, repetir o formato e melhorar o gancho para semana que vem. Teste de take, que eu acabei de falar. Vou testar se esse take aqui, talvez trazendo uma pessoa famosa, seja melhor do que trazendo a mim, tá? Vou colocar alguém mais conhecido. Beleza? No próximo vídeo foi esse do cérebro humano funciona incrível, ele funciona 24 horas por dia, desde o dia em que você nasce, só para de funcionar quando você está gravando conteúdo, foi o que eu trouxe, né? Você está vendo que eu estou usando exatamente o mesmo formato da referência. Isso aqui é uma coisa que eu recomendo, tá? A referência desse cara deu certo, então eu vou tentar usar exatamente o mesmo formato, adaptando para mim. O que eu fiz aqui? Coloquei esse vídeo aqui que eu tô jogando, tava na Colômbia, tava jogando uma pedra de uma montanha e a retenção foi muito boa. A retenção foi muito boa. Quase 60% das pessoas ficaram até o final do vídeo.
É claro que é um vídeo curto, mas é uma retenção que não é normal de ter, tá? 60% das pessoas até o final. Dois motivos possíveis aqui. A escrita muito longa, tá? Ou o take muito bom, né? Jogando uma pedra numa montanha pode ser que seja mais interessante. Problema disso, né? Entregou para fora, bem para fora do nicho, né? Eu não quis colocar personal aqui na frente porque eu achei que não ia performar, então eu coloquei aqui no final. Pode ser que isso tenha atrapalhado a entrega, porque o take também estava fora, né, do nicho. Pois bem, vou testar isso de novo. O gancho, eu coloquei ele para validar, tá? Então eu coloquei em validação, né? Validar também se é o escrito ou se é o visual, que eu estou falando para você, porque o gancho foi muito bom. 74% das pessoas ficaram de 3 a 4 segundos ali no meu vídeo. Então, foi um insight que o Instagram me trouxe e eu vou tentar replicá-lo, né? Não nessa semana, mas eu já deixei anotado no meu arsenal. Essa é a importância de ter arsenal. Já deixei anotado no meu arsenal ali para que eu possa tentar replicar mais para frente. Beleza. O de YouTube, né, a antecipação do YouTube, paguei o editor, inclusive o editor que faz esse vídeo aqui, para que ele fizesse esse corte desse vídeo. O gancho foi uma bela bosta, tá? Foi uma bosta, deu baixo de 30%. Vou tentar corrigir isso, trazendo um gancho mais visual desses rabiscos aqui, que eu tô trazendo, tá? Porque o gancho ficou muito, muito ruim. Mas funcionou pro meio do funil, né? Gerou nível de consciência. No vídeo do YouTube, gerou 8 inscritos, 50 e poucas views, então foi bom, foi positivo, né? Não foi de todo mal esse vídeo aqui. Tá? Ele saiu um pouquinho da base também, então foi um vídeo ok. Acho que poderia ser melhor se a gente melhorar esse gancho. No de atração aqui, aquele que eu te falei, né, que eu fiz a mais de atração, que deu certo. Que eu fiz vários e vários testes, acabei de te falar, né? Pois bem, usei esse vídeo aqui, esse aqui era o vídeo viral, usei ele aqui como elemento. Basicamente para falar sobre constância, ele está ganhando poucos seguidores, que é uma coisa que eu acredito, que é uma coisa que eu defendo. Você não tem que viralizar todo o conteúdo, que para mim isso é conto de fadas, se acertar 100% do tempo, né? Você não tem que viralizar todo o conteúdo, você tem que ir crescendo aos poucos com constância. Essa aqui é a minha ideia. Beleza. A copy está alinhada, trouxe personal para frente, já com o insight que a gente teve lá para cima. Beleza, só que eu estava num kart aqui. Estava num kart com o sobrinho de um amigo meu e acredito que por isso trouxe muita criança nas curtidas. Muita criança nas curtidas, gerou um seguidor criança, nada a ver, nada a ver. Então, esse take aqui, né, eu vou cortá-lo. Não tem motivo para a copy, a parte escrita, ter trazido criança. Não tem motivo, né? Basicamente, foi o take. Então, esse take aqui eu não vou usar mais, tá? Gancho visual funcionou, apesar de ele ter funcionado, deu 65%, quase 66%, né? Eu botaria ele em validação, mas nesse caso eu não vou colocar não, porque ele saiu muito fora. Muito, muito fora, tá? Não vale a pena repetir o vídeo, deu muita criança. Mas posso tentar modelar o gancho visual com outras situações. Então, você tá vendo que eu tô ali dirigindo e tal, eu olho para trás, trago para frente e mando meu amigo se fuder. Eu posso tentar modelar isso em outro ambiente, sei lá, tentar modelar isso na academia, tentar modelar isso em outro ambiente para tentar usar esse gancho visual positivo que teve aqui, tá? Beleza. No post de fundo de funil, a intenção dele aqui é o quê? Gerar leads para mim. Não gerou, mas a minha entrega tá baixa, o meu perfil é novo, né? Aqui teve comentário dos meus alunos, é um resultado muito legal que a Rafa teve. Não funcionou para o público, né? De tipo assim, trazer muito visita para o perfil ou lead para mim, mas tudo bem, eu vou tentar. Esse aqui eu vou manter. É como, tipo assim, no treino eu preciso manter o treino de perna. Eu tenho que manter o fundo. Por mais que ele não tenha funcionado, eu tenho que tentar melhorar ele de alguma forma, mas tenho que manter ele ativo, tá? Tanto nos stories quanto aqui. Importante stories de fundo pelo menos uma vez na semana, tá? Beleza, esse de atração aqui, ó. Eu falei, né? Coisas que são óbvias para mim, que não são óbvias para todo mundo. Eu tentei adaptar isso aqui, conversei com um dos meus leads para ver como que eu podia tentar trazer isso para a realidade dele. Ele falou de comparar Sebum com o Ramondino e assim, o resultado
Eu me apaixonei, de verdade. Foi muito, muito bom esse carrossel. Só que ele não performou como topo. Ele performou como meio de funil. Ele entregou no meio de funil, teve bastante interação de meio de funil, né? Não teve assim, foi um carrossel que explodiu. Não. Ele ficou na minha média ali, né? A minha média de carrossel, aparentemente, que o Instagram me deu ali, que é aquela curvinha cinzinha que fica aparecendo, a minha média aí bate uns 1.000 views, né? E ele tá naquela média, tá andando para aquela média ali. Ponto positivo, gerou 10 visitas no perfil. Muito positivo. Aparentemente, só não gerou lead esse meio de funil, por quê? Talvez essas visitas que gerou aqui, porque meu perfil é muito novo, né? Tem muita gente ali que não é personal nutricionista, não produz conteúdo, clicou por curiosidade, mas o ponto positivo é, gerou curiosidade. 2 pessoas salvaram, eu tive comentário de um lead qualificado em que eu trouxe para conversa, tá bom? E o insight que eu tive nisso aqui é que esse carrossel aqui, ele foi mais de utilidade. Lembra do insight que eu tive lá no meio do funil, no Stories, na segunda-feira? Eu percebi que aqui é uma verdade. Ele foi um carrossel mais útil. Apesar de ele tentar ser de topo, eu vou tentar jogar ele para o meio agora de forma mais útil ainda, tá? Beleza. E o último, que foi que eu postei hoje, no sábado, foi esse aqui. Eu postei ele, na verdade, na sexta, deixei as 24 horas e coloquei ele no sábado agora no perfil. Fiz 2 testes nesse aqui. Mesma copy, takes meus em um e takes de pessoas conhecidas que faziam sentido com a copy no outro. O que performou melhor até então, né? Essas são aqui, 4 horas atrás. Até então, foi esses de pessoas conhecidas, tá bom? Performou tão melhor que os takes eu não tenho aqui, takes de famosos aumentou a retenção do gancho em mais de 20%. Essa retenção aqui tá maravilhosa desse gancho aqui. Aumentou em 20% a retenção basicamente do vídeo inteiro, né? Até o final ele levou 40 pessoas e ele é um vídeo mais não é útil, mas é um vídeo mais de conscientização, de posicionamento, coisas que eu acredito, tá? Percebi com isso que realmente eu tô certo, né? O topo, ele, para mim, pelo menos, ele precisa ser mais impessoal. Você pode fazer esse teste para você, né? Mas eu também recomendo para meus alunos e acredito nisso fielmente. Porque a pessoa não te conhece no topo. Ela tá ali rolando, ela não quer saber de você, ela quer saber do Julião que tá aqui, ó, fazendo exercício, entendeu? Também pensei em ser cada vez mais útil. E é isso. Esses foram os insights que a gente teve nessa semana, beleza? Agora, como que a gente pensou para a semana que vem? Deixei aqui para você. Tá? O que a gente vai reaproveitar dessa semana que vem? A gente vai seguir essa semana com essa ideia de testar realmente essa utilidade. Se a utilidade mesmo do conteúdo, com relação à criação de conteúdo, vai trazer mais seguidores. Tá? E a gente vai testar. Nesse vídeo que a gente vai gravar hoje, para poder postar no sábado, para tentar postar ali no perfil no domingo, ele vai trazer mais uma ideia que eu vi há muito tempo na Copify, tá? Eu vi há muito tempo no perfil da Copify, que eles, quando eu tentava produzir conteúdo em 2023, eles faziam muito bem, que é o quê? É um conteúdo mais imparcial, que ele está gravando a câmera de cima, pegando aqui a folha, e ele está ensinando algo de conteúdo na folha. Vou tentar trazer isso para a realidade. A gente vai fazer uma pesquisa no YouTube para tentar pegar um tema mais atual, né? Não vou pegar os da Copify, que eles estão mais antigos. Talvez eles sejam ainda atuais, né? Por mais que seja antigo, o tema seja atual para produção de conteúdo, mas eu não sei. Então, vou focar mais na parte de pesquisa no YouTube, onde eu posso filtrar isso para que seja atual, tá bom? Então, a gente vai fazer essa pesquisa no YouTube e vai tentar trazer esse vídeo hoje, gravar ele hoje. Outro que está em redação aqui é aquele que eu falei que eu quero repetir, porque gerou 2 leads qualificados. O que eu vou fazer nele? Melhorar gancho. E fazer um teste de take. Um comigo e um semigo. Desculpa, Julia. Segunda-feira é esse aqui. Terça-feira a gente vai... Só voltar? 1, 2, 3. Terça-feira a gente vai fazer esse outro de atração aqui,
de como usar um assunto técnico para produzir conteúdo para o perfil. Por quê? Mesma coisa do que a gente está falando, o insight que eu tive no carrossel de e-mail, né? Sabendo que o que eu estava falando era um assunto técnico, esse do suco de beterraba pré-treino. Então, o pessoal queria saber como usar o suco de beterraba pré-treino para falar no próprio conteúdo. Então, peguei esse insight, vou testar. Vai dar certo? Não sei, é teste, né? Vou manter o de antecipação do YouTube, porque gerou inscrito no YouTube, para mim perfeito, porque a ideia do meio é realmente aumentar o tempo de tela que eu tenho com você. Vou manter, vou tentar melhorar o gancho para tentar melhorar a distribuição orgânica, tá? O de fundo, como eu te disse, eu vou manter, né? Só que eu vou trocar ali o feedback, obviamente, vou trazer o Alex agora, não a Rafa. O Alex que tem um perfil, criou um perfil muito, muito legal ali, de treinador nerd, muito, muito legal, que fala de anime, fala, pô, perfil fodido, né? Tá tendo os resultados de venda já, então, teve viralização logo nos primeiros vídeos, então, esse aqui é um bom feedback, eu vou trazer ele aqui, porque eu também quero ter ele no meu perfil, tá? Nada que eu queira agora, né, com 2 semanas de conteúdo, já trazer lead para mim. Não, quero manter ele no meu perfil, para mim é importante. Esse aqui é o vídeo do YouTube, é esse vídeo que você tá vendo, e esse aqui vai ser a mesma ideia do da Copify, mas eu vou adaptar para aquele que eu gostei de fazer do Seban, Seban, sei lá como é que fala, que vocês viram ali dele com o Ramondino. Eu quero trazer para aquela realidade ali. Por quê? Porque eu gostei muito daquele design, é uma coisa que eu quero manter, mas vou tentar deixar ele mais útil, né? E mais atrativo na primeira lâmina. Quero deixar ele mais atrativo e mais útil também, te ensinando alguma coisa de conteúdo. Tá bom? Por fim, né, eu quero fazer um React. Pô, isso aqui é uma ideia, porque o React deu certo, do Jorlan, mas eu quero trazer uma ideia de React de conteúdo. E será que esse conteúdo é de topo ou de meio ou de fundo? Você consegue entender qual que é a estratégia por trás desse conteúdo? Vou fazer o React do cara, pegar alguém famoso, olhar nas minhas bolhas de conexão, na minha pesquisa, alguém famoso fazendo conteúdo, e vou tentar analisar e vou dizer para mim se ele é de topo, meio ou de fundo, sem falar nada, focado no vídeo. Essa é uma ideia também. Você vê que toda semana está focada em conteúdo, mesmo em ensinar conteúdo, pegando algumas bolhas de conexão, como gancho visual, como ajuste visual, como atratividade, mas sem fugir de conteúdo. Eu não estou abrangendo muito marketing, mas nem muito parte só de bolha de conexão, mas estou trazendo tudo para conteúdo, ensinar conteúdo, porque aparentemente é uma coisa que o meu lead me trouxe, que ele gostaria. Então eu quero produzir conteúdo para esse cara, quero atrair esse cara. Então para mim vai ser importante isso. E como bônus para você, desse vídeo aqui, eu vou te trazer o modelo editável desse fundo de funil aqui. Eu entrego isso para os meus alunos, né? Tem um modelo editável desse fundo de funil aqui, nesse modelo de um pouco misturado com a ideia de Twitter. Eu vou te disponibilizar isso aqui para você copiar, vai ser como modelo, tá, do Canva, e vai ficar aqui na descrição. Fechou? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou dessa série, se inscreve no canal, porque eu vou continuar toda semana trazendo essa análise assim. Eu faço essa análise com todos os meus alunos, tá bom? Todos os meus alunos, uma vez na semana, tem os conteúdos analisados, em 1 hora a gente faz exatamente o que eu estou te mostrando. Por que eu estou te mostrando então? Para que você consiga pelo menos fazer para você, para que você consiga trazer isso para sua realidade. Bom, fica à vontade para me seguir no Instagram, né? Vai estar aqui na descrição aqui embaixo. E eu quero que você saiba que, caso você tenha dúvida de conteúdo, caso você tenha alguma coisa que você queira saber, Murilo, como que você fez lá no vídeo do YouTube, Murilo, como que você pensa em conteúdo, cara, me chama, eu estou genuinamente disposto a te ajudar. Beleza?